Saudações, saudações. E hoje é um dia muito, muito especial. Pode vir, a gente está na 5ª temporada, nosso estúdio próprio aqui em Piraberaba. E hoje é daqueles dias assim, eu sempre me pergunto, né? Vale a pena fazer? Ocupa tempo, né? É a dinâmica da vida da gente, às vezes é corrida. E hoje é um daqueles dias assim, ó, vale a pena, Ivan, vale a pena. Porque hoje eu estou recebendo duas pessoas super especiais. Pastor Israel, aqui da Igreja Luterana de Piraberaba, e o meu lateral esquerdo dos anos 2000, torci muito para ele, Paulo Francisco da Silva Paz. Isso mesmo. Não tinha nem ideia do Paulo Paz. Chiquinho, gratidão por ambos terem vindo aqui, me dá essa alegria no dia de hoje, cara. Sejam bem-vindos. Obrigado, Ivan. Uma alegria grande estar aqui, ainda mais com o propósito que nós temos, né, de falar da vida, falar do futebol, que é um esporte apaixonante, falar da fé e como tudo isso consegue caminhar junto, jogar junto e nos fazer evoluir como pessoas, como cidadãos, como cristãos. Então isso é fantástico, é uma alegria estar aqui contigo, principalmente com esse fera aí, né? Irmão de fé, Chiquinho. Alegria imensa, de verdade, muito feliz de estar aqui também. Obrigado, Ivan, pelo convite, obrigado por esse espaço, né? Tenho certeza que a gente vai falar sobre coisas muito relevantes aqui, sobre coisas importantes. E Pastor Israel, grande irmão que Deus me apresentou, né? E através da vida dele está apresentando todos vocês da comunidade e a gente fica muito feliz de estar aqui hoje. Bom, nós de Piraberaba aqui, né? O Pastor Israel sempre falou muito bem de você, do Diogo Rincon também, que também torci muito, né? Do trabalho que vocês fazem. E a gente sempre teve um questionamento, né? Eles não jogaram juntos, né? É impossível eles terem se conhecido numa base por aí, né? Como é que foi essa... Chiquinho, Pastor Israel, como é que foi esse encontro aí? Como é que aconteceu? Foi assim, Ivan, a gente tem um amigo em comum que também é pastor Rafael, de Jaraguá do Sul. E ele fez um evento luterano, tipo um altos papos, assim. Sim. E ele chamou o Chiquinho. E ali eu olhei, conversei com ele. E eu falei assim, cara, conversa com o Chiquinho, que ele vai ter o coração, né, para estar aqui. Nós temos um programa parecido aqui. Conversa com ele, chama ele, passou o contato. Conversei com o Chiquinho, ele logo topou. Isso foi, se eu não me engano, em 2018. Ele veio aqui só para aquela programação a primeira vez, né? E depois disso, no outro ano, conversamos de novo. Estava conversando com a Brasil Futebol Club, né, que é uma organização também que usa o futebol, né, um futebol social, né, e testemunhando da fé através da bola. E aí veio ele, veio o Gé Franco, né, que é o CEO dessa organização, veio o Diogo Rincon, veio ainda o Coração, né, que trabalha com massagista, estava junto, e vieram fazer primeira vez uma clínica de futebol aqui, isso foi em 2019. E de lá para cá a gente tem mantido contato com eles, né, e temos caminhado juntos, tem dado muito apoio no nosso projeto aqui na comunidade com futebol, né, e então de lá para cá. E o Chiquinho, assim, Chiquinho, Rincon, o Gé, são aquelas pessoas que você conversa e parece que já são teu amigo a vida toda, né? Que tem uma liberdade muito grande, um coração muito aberto, uma alegria de conhecer, de conversar com as pessoas. Então foi ali que começou a nossa caminhada de amizade, de parceria, né? Pastor Rafael de Jaraguá que fez o primeiro contato para nós, nos passou o contato dele. E o Rafael tá em Jaraguá ainda? Tá em Jaraguá do Sul ainda. Então. Um abraço aí, Pastor Rafael, né? E como Deus trabalha, né, para unir as pessoas, né, num propósito, né, Chiquinho? É isso que eu ia falar, Ivan. O pastor Rafael é meu amigo de infância, né? A gente cresceu juntos em Canguçu. E eu me lembro que naquele tempo lá o pastor Rafael já frequentava ali a igreja luterana, né? Já estava começando tava começando já uma caminhada com Deus. E eu me lembro que eles me convidavam, ele, o Renato, que é um outro amigo de infância que hoje é pastor lá também, lá em Canguçu. Eles me convidavam para ir, eles faziam tipo um cafezão comunitário, assim, para me levar para a igreja. E eles iam na minha casa, às vezes eles me convidavam para ir lá na igreja, que tinha um encontro de jovens e tal, e eu fugia, né? Eu fugia, ainda não tinha muito entendimento, não. E na minha cabeça também era só futebol, só queria jogar bola. Sim. Mas eu me lembro que lá atrás eles já tentavam me trazer para esse caminho.
E tu vê, o pastor Rafael, ele me chamou aquela vez para aquele evento, Israel, e depois a gente não teve tanto contato mais. Acabou que eu tenho mais contato com Israel hoje, Sim. né? Porque a gente é muito parecido a visão que Deus nos deu de evangelismo através do esporte, né? De pregar a palavra de Deus através do esporte. Isso vocês fazem aqui com maestria, né? Com maestria mesmo. Eu sempre falo para Israel, o ministério que vocês têm de esporte, de jovens, é algo... Olha que eu já andei em mais de 15 países aí, cara, é sensacional o que vocês fazem aqui. É sensacional porque atrai os jovens, os meninos e as meninas gostam, vão, se divertem, praticam um esporte, estão vivendo em sociedade, estão na mesma fé, indo para a mesma direção. Então, é muito bom. Eu sou muito abençoado de ter o Israel hoje como irmão, né? E até como um pastor, porque muitas vezes chamo ele... É um cara que eu tenho grande admiração, vejo muito Deus na vida dele, né? E vejo muito Deus na comunidade de vocês aqui em Piraberaba, né? Na igreja luterana, da forma com que vocês amam, com que vocês cuidam, com fazem as coisas com excelência, é um exemplo para nós. Eu sou suspeito, Chiquinho, para falar, porque a Luísa, né, vai fazer 16, a Alice vai fazer 14, a minha outra filha tem 8, mas a Alice e a Luísa, elas percorreram esse caminho da adolescência, juventude, confirmação, e o trabalho que a igreja luterana faz aqui em Piraberaba, né? Claro, o pastor Carlos também, mas principalmente o pastor Israel e agora o pastor Grade, nesse mundo, né, de tanta coisa ruim, tantas outras possibilidades que a vida mundana oferece, GELP, JUMP, essas atividades que envolvem esporte, cara, é um diferencial. Eu vejo como um diferencial, sabe, Israel? Para que essas crianças, através do esporte, possam ter ligação com a palavra e firmar ali, sabe? Isso. Não se desgarrar. Ivan, é só a gente tentar fazer um exercício aqui, né? Tenta imaginar se não tivesse. Sim, tira esse cenário, né? Exatamente. Cara, é um caminho de escuridão, vamos falar bem a verdade, porque o caminho mundano ele é um caminho de escuridão, né? A palavra nos mostra muito claro isso, mas quando a gente vai para a luz fica tudo muito claro, né? A gente tem clareza de qual caminho seguir, de uma preparação, de um cuidado, do envio, né? Que é muito importante o envio, a preparação e o envio. Então, cara, é maravilhoso, é sensacional. Quando o pastor Israel confirmou, acho que a gente quer que tu venha para cá primeiro, né? Pô, é tão bacana quando tu vê que tem pessoas que acreditam no que tu faz. Sim. Né? Porque aí vem pela visão ser parecida, né? Do que Deus nos entregou. E realmente, quando eu conheci Israel, parecia que a gente era amigo há muito tempo, cara. Há muito tempo, porque, né, tudo bateu, tu também tem um coração muito disponível à obra de Deus. Né? Então, Ivan, quando a gente está disponível, a gente vê pessoas que vêm com um desejo, com a vontade de avançar o reino, de levar a palavra sem nenhum tipo de vaidade, né? Buscando estar perto e unir forças. Sim. Que às vezes é a maior dificuldade que tem hoje das igrejas, é o que? Não, o meu ministério aqui, teu aqui, e a gente é de ministérios diferentes. Eu frequento a igreja Reviver lá em Porto Alegre, né? Não é a luterana, mas, cara, a gente serve o mesmo Deus, né? A gente entende que a gente ama a Deus acima de todas as coisas, e depois a gente ama o nosso próximo, e depois o Senhor nos deu um ministério que é o ministério esportivo, né? E a gente está avançando. Israel, é o esporte como ferramenta, né? A gente fala muito, a gente tem um colega nosso, até um abraço pro deputado Fernando Krellin, e a base dele, cara, é esporte como transformação social, cara. O Fernando também jogou bola, e ele tem esse entendimento, a gente também se dá muito bem por causa disso. E o esporte como transformação social na educação e na religiosidade também, né, Israel? Exatamente, a gente acredita muito nisso, né? Porque o esporte, especialmente aqui o futebol, ele ensina muito o viver em sociedade. Você não joga sozinho, você faz parte de uma equipe, né? O jogador que joga sozinho, ele não vai se destacar. No final se destaca aquele que entende o jogo, entende a sua função, né, e joga dentro. E o futebol a gente entende que, e outros esportes também, mas a gente entende que ensina muitos valores para a vida, né? Então a gente às vezes faz um treinamento de futebol
seja um treinamento básico, às vezes a gurizada, domine, toca, não tem paciência, mas é o fundamento do futebol. E depois a gente fala, mas e a vida? Tem outros fundamentos que às vezes a gente não dá muito valor, mas são importantes. Né? É importante você ter o respeito aos pais, é importante você ter a valorização da família, é importante você estudar, é importante você buscar Deus, viver em comunidade. São coisas que às vezes as pessoas deixam para depois. E aí, quando chega o momento da vida, vem a vida toda, como o Chiquinho falou, toda desestruturada, toda perdida, porque aquele fundamento não está. E o futebol não é diferente, né? Se a pessoa não fica ali repetindo o treino, toque, domínio, lançamento, domínio, toque, né? Vai chegar um momento que ele não vai conseguir fazer isso no jogo, né? Então, a questão do esporte, ele ensina de várias maneiras para a vida, né? Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, tanto como cidadão, né? Como pessoa dentro de uma sociedade, e também como aquela pessoa que Deus colocou aqui com um propósito, com uma razão, e a gente começa a entender como nós podemos servir a Deus na nossa função dentro do jogo da vida, né? Sim. Verdade. A gurizada te chama professor Chiquinho ou professor Paulo? Como é que eles te... Chiquinho. Eu até tentei mudar para Paulo, né? Muita gente fala, Chiquinho, não sei. Não passa autoridade? Tem poucos treinadores. Eu falei, cara, a minha autoridade vem de Deus, cara, de verdade. Minha autoridade vem de Deus, não tá no meu nome, não tá na minha estatura. Né? Porque muita gente fala, tu é muito pequeno, geralmente o treinador tem que ser grandão. Eu falei, cara, não, Deus não olha para a estatura, cara. Então, se Deus tem isso para mim, vai acontecer. Né? A forma com que eu trato os meninos nas clínicas, como eu tratava os meninos no meu projeto social lá em Porto Alegre, da Brasil Futebol Clube, é o mesmo jeito que eu trato lá no Inter, Ivan. Sim. Porque eu entendo que Deus foi quem abriu aquela porta e diz, eu não quero que tu mude nada. Não muda o jeito que tu cuida das pessoas, não perde a tua alegria, não perde a tua paz, porque tu tem que ganhar jogos. E meu trabalho não é ganhar jogos, meu trabalho é desenvolver atletas de uma forma integral. Claro que eu tenho que fazer com excelência o meu trabalho técnico, tático, tenho, porque eu preciso, é uma questão de honrar o clube que me contratou. Claro. Isso é muito de Deus, mas eu também preciso cuidar da parte espiritual deles, que hoje, cara, se tu não tiver a parte espiritual, não vai andar. Isso eu ia te perguntar, cara, tu tá a vida inteira, desde moleque na base e jogando em alto nível, toda aquela pressão e a loucura, ainda mais lá no nosso estado, lá, outro é Inter, ou é Grêmio, aquela loucura que a gente conhece lá, imprensa e tudo. Cara, tu deve ter visto cada cara bom por não ter essa estrutura, não ter conseguido avançar, né, cara? Muitos mesmo. Até eu quase me perdi, né, Ivan? Eu fui me converter em 2012, cara. Então minha vida foi uma vida muito Tu estreou em 2000? Eu cheguei no Inter em 98. Só contar um pouquinho assim, Sim, bem rapidinho, claro. tá? Eu fiz 4 testes, né? Eu fiz um teste no Grêmio, não fui aprovado porque eu era muito pequeno. Eu devia ter uns 12 anos. E aí depois eu fui no Inter, 2 vezes no mesmo ano, tipo janeiro e depois dezembro, não fui aprovado. E aí na quarta oportunidade foi que eu fui aprovado. Cheguei com 14 anos, né? Fiquei longe da minha família muito cedo, mas eu tinha um sonho muito claro, né? Eu queria muito aquilo. Eu queria muito e eu me dedicava muito. Passei muito trabalho lá no Inter, né? A gente não tinha as melhores condições naquele tempo. Sim. Hoje se tem, graças a Deus. Mas né, eu cheguei a dormir na rampa do Beira-Rio lá, cara, no verão, porque era muito quente, nós não tinha ventilador nós morava dentro do estádio, né? Embaixo da arquibancada. E à noite ficava muito quente para dormir, não tinha como. Mas nós ia feliz da vida, pegava os nossos colchões, botava na rampa ali. Sim. E dormia lá, cara. Aquela molecada toda com o mesmo sonho, nós tava bem, tava tudo certo. Não tem... Mas mas nem todos tinham essa disponibilidade para pagar o preço. Eu vi muita gente desistindo. Falando assim, a comida na minha casa é melhor. Claro. A minha cama é melhor. A gente trocava às vezes a roupa de cama uma vez por mês e olhe lá, o pessoal ia trocar para nós. A gente lavava a nossa própria roupa. Cara, um monte de dificuldade assim que a gente conseguiu e me preparou para a vida. Isso forja também, né, cara? Exatamente, forja. Tanto é que agora quando eu voltei para o Inter em 2022 para trabalhar como treinador, eu ia começar na Sub-14, justamente a categoria que eu cheguei como jogador. E uma das perguntas na entrevista foi o seguinte: tu tá disposto a dormir em colchão no chão? Porque quando a gente viaja para jogar com a 14, a gente fica em escola, fica em quartel. Eu falei, tô. Porque eu já era missionário, né, cara? A gente dormia em lugar que tu nem imagina. A gente foi pra Índia, dormiu num coisa dessa finura, assim. Eu falei, não, isso aí é o de menos. Durmo, não tem problema nenhum. Sabe? Então, realmente, isso forjou
me tornou mais grato, né? A Sim. entender que tem muita coisa que é muito mais difícil às vezes do que a gente está vivendo e Deus sempre nos oferece coisas boas, né? Eu ia falar sobre isso, tu falou dos valores. Pô, a gratidão, cara. Gratidão é algo que se perdeu, Se talvez perdeu muito. na geração de hoje, não em todos, entende, Ivan? Mas eu lido com jovens todos os dias e, cara, os atletas que eu tenho lá, os caras são patrocinados pela Nike, são patrocinados pela Adidas com 15 anos, ganham salários bons, comem 5 vezes ao dia, sabe? Viajam em ônibus bons, ficam em hotel para jogar. Meu, você tem que ser grato. Vocês têm muita coisa boa que vocês não imaginam. E aí a gente tenta mostrar uma outra realidade para eles, né? Então é algo que a gente vai desenvolvendo e só através de Deus tu consegue mostrar isso para as pessoas, meu. Porque, meu, tu é saudável, tu é perfeito, tu joga num grande clube, né? Tu tá aqui com um monte de gente que tá cuidando de ti. Tu trabalhou com o professor Muricy, né? Trabalhei. O professor Muricy fala muito disso, né? É. Eu tenho que te motivar pra quê, cara? Salário bom, futebol, fazendo o que todo mundo ama e eu ainda tenho que te motivar, cara. Né? Então é isso. Aí eu cheguei passei no teste, fiquei lá, passei esse período e tal, pensei em desistir várias vezes. Sim. Pensei em voltar para casa também, mas o sonho falava mais alto. Conheci pessoas muito boas, acabei me envolvendo com as ruins, porque não tinha uma direção, não conhecia a palavra. Pelo contrário, tinha os guris que iam para a igreja, eu ia para os outros lugares. Sim. Né? Mesmo assim, consegui me tornar um jogador profissional, mas depois ali na carreira profissional foi aonde que parecia que, pô, agora que legal, o cara se tornou um jogador, mas era um cara sem identidade, era um cara mercenário, era mentiroso. Me atrapalhei muito no meu casamento, e aí vem o grande testemunho da minha vida, né? O que Deus transformou, o que Deus mudou. Mas foi... Aqui em Joinville eu tive depressão, né? Então muita gente não sabe de metade das coisas que acontecem na vida do jogador, mas eu tive um processo aqui, um quadro depressivo muito forte, onde eu vinha pro treino, saía de casa chorando para vir pro treino, voltava chorando. Eu era o último a chegar e era o primeiro a sair porque eu não queria falar com ninguém. Nesse período de Joinville. Nesse período de Joinville. Mas foi um período que o final dele foi muito bom, porque eu joguei muito bem. O início foi muito ruim, mas o final foi muito bom. Sabe? Aí 2009 foi esse ano, aí 2010 eu voltei, daí contratado definitivo e tal. A primeira vez eu vim emprestado do Inter. Né? Ok. E aí a segunda eu vim. Mas mesmo assim foi um lugar maravilhoso, meu filho nasceu aqui. Então o Francisco está com 15 anos, ele nasceu aqui em Joinville. Ah, o Francisco é joinvilense? O Francisco é joinvilense. Pô, que legal, cara, que legal. É isso aí. E, bom, Israel, a gente também está com umas atividades. O programa vai ao ar no sábado, né? Às 19 horas. E no domingo a gente vai estar com umas atividades aí, Israel. No Guarani, em Piraberaba. Fala um pouquinho mais aí do que vai acontecer aí. Legal. Então, o nosso programa é o Camp de Futebol, que o Chiquinho ele proporciona. E o Camp de Futebol é aquele momento em que nós reunimos as crianças e adolescentes para um treinamento junto com o Chiquinho, aliás, feito pelo Chiquinho, né, onde ele vai poder estar passando um pouquinho do treino, até um treino um pouco de alto nível, né, aquilo que ele tem de experiência e com tempo de conversar, de ouvir, de uma resenha, de ideias, para a gurizada que sonha ser jogador de futebol. Né? A gente sabe que muita piazada sonha, né? Embora pareça que quando a gente era guri, a gente mais meninos sonhavam em ser jogador, mas a gente sabe que tem muita piazada que joga bem e que almeja, que sonha isso. E deve ser fantástico, né? Você poder treinar com alguém, ouvir. Eu digo deve porque quando eu era criança eu não tive um privilégio desse, né? Não. E hoje em dia tem essa oportunidade. O camp ele acontece pela tarde, né? Então amanhã no domingo, às 14 horas é para as crianças de 8 a 11 anos e às 16 horas é para os adolescentes de 12 a 15 anos. Né, estamos divulgando aí, fazendo inscrições, mas de repente se alguém está vendo aqui e não teve a oportunidade, pode chegar lá, vai ser bem-vindo, né, para esse camp. E se eu posso ainda acrescentar um pouco mais, depois do carnaval, na Igreja Luterana nós temos um projeto também de futebol gratuito, chama Athletic Kings, né, que tem acontecido todo sábado de manhã, né, vamos retomar depois do carnaval agora. E também para crianças aí dos 9, 10 anos até os 15 anos, podem vir ali, podem estar junto conosco, treinando junto com
o Fabrício Kreden, que é nosso parceiro, o pastor Lucas Grade também está sempre ali junto, eu estou lá junto também, né? Então, se depois disso alguém quiser continuar E não precisa ser luterano, né? Não, aberto ao público. Exatamente, é um projeto aberto ao público, não é da Igreja Luterana, organizado por nós ali, mas é aberto ao público, para quem tem o desejo, a vontade, meninos e meninas, né? Então, às vezes as meninas querem jogar, são muito bem-vindas, né? Às vezes não encontra espaço ali, a gente quer proporcionar esse espaço também. E é convidado a estar conosco ali, tanto domingo, amanhã, quanto depois do carnaval, durante o ano todo, na nossa escolinha ali. E lembrando, né, pessoal, essa busca do pastor Israel em trazer o Chiquinho hoje, ele trabalha no Sub-17 de uma das maiores bases do país, né, junto com o Grêmio, essas grandes equipes aí do Brasil. Então... tem um know-how por trás disso, né? Acho que tem uma história toda para tu estar... isso mudou um pouco, né? Antigamente era um boleirão lá, hoje tem muita questão emocional, tática, técnica, ainda mais com crianças, né? Mudou assim, só vai treinar, joga uma bola e vai treinar. Profissionalizou muito, né? Acho que... Quando eu parei de jogar, assim, até o Gé foi um cara importantíssimo nesse processo. O Gé teve aqui o Jefferson Franco, né? Ele falou assim, volta a estudar, cara, porque só tua experiência não vai bastar mais agora. Aí ele disse assim, eu tenho visto muitos caras que têm ido para esse meio de comissão técnica, de ser treinador, e só com a experiência de ter jogado, Chiquinho, os caras estão se frustrando, não dá, cara. Não dá mais. Não dá. Aí eu ingressei na faculdade, né, comecei a fazer cursos da CBF, eu acho que eu fiz mais de 40 cursos, Ivan, relacionado a tudo que o futebol traz. Capacitação, né? No geral. Exatamente. Desde a psicologia do esporte, recovery, prevenção de lesão. Eu fui para todas as áreas porque eu tinha vivido tudo isso, né? Eu queria entender como é que está funcionando agora. E realmente mudou muita coisa, né? Principalmente a geração é outra. Então, quando eu cheguei no Inter, em 2022, com os meninos de 14 anos, cara, o primeiro treino, assim, eu me apavorei. Eles se xingavam. Era palavrão pra tudo que é lado. Eu falei, o que é isso, cara? Aí primeiro treino, né? Eu fiquei assim, aí fui falar com a psicóloga. Aí eu pensei, né? Eu falei, como a gente trabalhava com a falta da paternidade no projeto, né, o nosso trabalho era esse, a falta da paternidade. Eu chamei a psicóloga e disse, olha, eu preciso de um relatório de todos os atletas, quem mora com o pai, quem não mora, se o pai abandonou. Cara, aí eu encontrei coisas incríveis ali. O comportamento dos atletas que não tinham pai ou que o pai tinha abandonado era um comportamento violento, eram difíceis, não eram obedientes, não escutavam. E aí eu comecei... Tinha um porquê daquele comportamento. Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar isso com eles. Então, eu via que alguns treinadores do clube só xingavam os atletas. Eu falei, cara, eu estudei um monte para ficar xingando o jogador. Não, os piores treinadores que eu tive quando eu jogava eram os caras que ficavam só me xingando. Eu preciso ensinar. Sim. Né? E aí por isso foi importante o estudo, a questão pedagógica e tal. Aí um dia eu parei o treino, eles estavam se xingando tudo, assim, ó, e os pais olhando o treino de fora, né? Os pais ficavam de carro assim, nesse campo os pais conseguiam ter acesso pelo lado de fora. Aí apitei assim, né? Chamei eles, falei, vou falar bem baixinho com vocês, cara, não vou gritar, não tô aqui pra xingar vocês, meu. Tá a coisa mais feia esse treino nosso. Mas por que, professor? Vocês só se xingam, cara. Palavrão. Isso aqui não é futebol, cara. Duas coisas. Palavrão é feio pra caramba e não resolve nada. Então vamos tentar parar com isso. Aos pouquinhos vocês vão começar a parar. Então toda vez que eu ouvir um palavrão, vou parar o treino. E aí comecei. O Israel, acho que deu umas 2 semanas, eles mesmo já davam uma dura no cara que falava palavrão. Só, o professor já falou que não é pra falar palavrão, Então a gente foi moldando e a gente foi criando uma equipe de verdade mesmo, que é uma equipe que aí tem o respeito, né? Eu falei muito para ele sobre isso, cara. Se eu falar isso pro pastor Ivan, pro Ivan, o que ele vai mandar de volta para mim? Ele vai mandar um negócio pior. Então não vai resolver. E assim eu fui trabalhando esses meninos. Foi. E, cara, a gente montou um time, a gente foi campeão de um monte de coisa. Era uma categoria desacreditada. Teve um detalhe que eu não falei. O diretor me disse assim quando eu cheguei, cara, nós estamos te dando o pior time que a gente tem. Ele disse bem assim, Ivan, essa é a pior categoria do clube hoje. Eles não ganham Grenal, eles não são campeão de nada. Aí eu falei assim, Deus, era esses mesmos que eu queria. Muito obrigado, porque eu tive a preparação num projeto social que tinha tudo que era tipo de problema, né?
Eu falei, não, mas é esses mesmo, cara. Na dificuldade. É esse que esses eu quero. mesmo, claro, é esse que eu quero. O senhor me trouxe pro lugar certo. Agora eu entendo que eu tinha que estar aqui mesmo. Né? E assim fui moldando esses atletas aos pouquinhos, com muito cuidado, com muito amor, sem receio de ser muito transparente com eles, que às vezes os treinadores têm medo disso. Né? O jogador não, o jogador é ser humano, o jogador tem receio, ele tem dúvidas, ele tem ansiedades, ele quer estar jogando, ele tem empresário que cobra, ele tem a família que cobra. Cara, se eu sou treinador, se eu não cuidar, se eu não for essa figura paterna a qual eles possam confiar e dizer, não, meu treinador está comigo, eu errando ou não. E eu deixo bem claro para eles, Ivan, eu não estou preocupado com o erro de vocês, eu estou preocupado com a reação. Vamos errar um monte, vamos perder jogo, vamos perder, vai ter dia que nós não vamos jogar, vai ter dia que nós não vamos jogar nada. Mas eu vou estar sempre com vocês, Agora nós temos sempre que reagir depois disso. Né? Vamos estar sempre reagindo, vamos um levantar o outro e vamos de novo, gurizada, não tem problema nenhum. Ô Luiz, o Eric estava aqui umas 2 semanas atrás, né? O Eric foi treinador, cara, acho que uns 12 anos da Sub-20, Sub-18 do Jack Crona Futsal, que é um nível lá em cima. E treinou também a categoria adulta profissional do Jack, mas ele é apaixonado pela base também, né? E essa relação, a gente até tava... Eu trabalhei na arbitragem muito tempo também, sabe? E uma das coisas que me deixava mais triste, Israel, e essa gurizada, assim, abaixo de 14, cara. Porque os pais, né? Tu falou de uma questão dos pais até, né? Joãozinho, o treinador, tem um treino, tem uma questão tática ali, né? Joãozinho fica mais, né? E o pai e a mãe do Joãozinho estão gritando, vai Joãozinho, vai Joãozinho. E o treinador tá dizendo, fica Joãozinho, fica Joãozinho. Daí tem um adversário, tem todo... Cara, várias situações assim, eu vi assim, antes de começar o jogo, as crianças estão brincando. É jogo, mas estão brincando. São crianças. Cara, os caras com 10, 12 anos, eles terminam o jogo. Eu tenho certeza que muitas crianças deixaram de jogar bola. Estressados. Porque, cara, hoje em dia tem videogame, tem tanta outra coisa pra fazer, né? A gente não tinha muita coisa na época, né? Não estressa. Porque não tem, cara. A criança saía, dava pra ver assim que... Ivan, eu tenho muito comigo assim que o futebol, quando a gente era pequeno, por que nós ia jogar bola na rua, cara? Pra se divertir, cara. Sim. Nós ia jogar pra brincar, nós chamávamos nossos amigos tudo da rua porque a gente queria ir lá brincar. Jogar, a gente queria ser a gente mesmo. Isso aí. E ali a gente conseguia ser a gente mesmo. E eu não posso pegar um jogador, cara, e começar a podar ele e tirar a essência dele. Claro que ele precisa entender, olha, a tua função vai ser essa, porque vai ser importante por isso, por aquilo, para nossa estratégia e tal. Beleza? Tem como fazer? Vamos tentar fazer? Tá tudo certo. Sim. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele vai fazer, ele vai ter prazer em fazer aquilo. Ele vai ter os momentos dele de se aventurar, eu deixo. Tem meu zagueiro, às vezes, pode ir. Se tiver o corredor aberto, vai-te embora, conduz até o gol dos caras, não tem problema nenhum. Sim. Precisamos só que alguém compense aqui, faça aqui, estratégia de time. Tá tudo certo. Agora o treino tem que ser divertido. Pô, cara, nós estamos no ar livre, nós estamos jogando, nós estamos fazendo o que a gente ama, o que a gente sempre sonhou. Isso aqui tem que ser divertido com responsabilidade. Claro que tem que ter. Estamos representando um grande clube, vocês têm um sonho. Tem uma pressão também. Exatamente. E eu quero ajudar vocês a chegar lá. E eu conheço um pouco desse caminho porque eu já estive lá. Então é o seguinte, vamos se divertir, vamos desfrutar, mas ao mesmo tempo ter seriedade. Vocês sabem que tem os momentos... E, cara, e os guris entendem isso. Mas tu tem que ensinar eles como fazer. É que nem tuas filhas, cara, né? A gente tá criando, a gente vai ensinando o caminho, como é que se faz, é assim que se faz. Não vai por aqui, que aqui a barca é ruim. Mas daqui a pouco ele vai ir, só viu como eu te falei, isso não dá certo. Fala, bom, é verdade, professor, né? Então vamos por aqui. E ensinar, ensino. Ensino não é com grito, não é com xingamento, ensino é dando direção. Né? É por aqui. Tá? Viu que deu errado ali, então vamos fazer dessa forma. Tenta fazer dessa forma. Né? Se faz sentido para ti, eu pergunto muito para eles isso. Faz sentido isso que eu estou falando? Chiquinho, faz. Então vamos tentar fazer. Feito, tá tudo certo. Tu falando agora, Chiquinho, eu me lembrei, e até ontem tu falaste, Fabian Guedes, cara. Bolívar, famoso general. A gente estudou no ensino médio junto, cara, lá em Santa Cruz do Sul, na escola Ernesto Alves de Oliveira. E noitada também, né? Ele é de 80, eu sou de 79. E só que o Fabian, cara, tinha uma galera que queria jogar bola, né? Que jogava bem e achava, né? Treinava na base do Avenida, do Santa Cruz, das escolinhas.
Só que quebrava na noite. A gente tinha que trabalhar durante o dia no ensino médio e fez o ensino médio à noite, né? Essa nossa geração ali, né? Então, cara, e ele sempre foi diferente. Sempre foi diferente nesse sentido de... Ele ia, mas ele não quebrava diferente, ele Sim. se cuidava. Sim. E daquela geração toda, e até alguns tecnicamente, na época até eram melhores que o Fabian, sabe? Uhum. Mas ele, cara, ele assim, desde moleque, e ali aconteceu e virou o que era, né? É. Mas eu acho que ele também tinha a base do velho, né? Provavelmente, né? Não. Provavelmente. Eu conheci o pai dele também, o Bolivão, né? A gente chama de Bolivão. O Bolívar é meu padrinho de casamento, né, cara? Quando o Bolívar chegou no Inter, o Bolívar morou 2 semanas na minha casa, eu não te contei isso ontem. 2 semanas, tá? 2 semanas ele ficou na minha casa com os meus pais, eu morava com os meus pais. E ele tava naquela função de alugar apartamento. Às vezes é difícil até tu achar um apartamento e tal. Sim. E ele é um cara muito gente boa. Tu conhece. Poxa. O Bolívar é um cara sensacional. Um cara sensacional. E a gente fez uma amizade muito rápido. Eu falei, vamos lá pra casa, meu. Eu sempre fui assim, né, cara? Minha mãe sempre foi muito hospitaleira. Meu pai mais quietão. Eu puxei muito pela minha mãe. Mas meu pai é um cara muito, muito bom também, sabe? Mas mais na dele. E eu falei, vamos lá pra casa, meu. Não, bem capaz, meu. Eu falei, não, moro com meus pais, meu. Tem um quarto lá, vamos pra lá, tu fica lá até tu alugar teu apartamento. E aí o Bolívar ficou... A gente fez uma amizade tão grande, cara, que ele depois foi meu padrinho de casamento. A gente tem uma amizade muito boa até hoje. Claro que ele tem os seus afazeres dele, Claro, eu tenho os claro. meus, né? Ele mora, se não me engano, em Capão da Canoa hoje. Uhum. E é casado com a Verônica, né? Acho que é de Venância, a esposa Tem- dele, de né? Venância. É. E aí a nossa história foi assim, cara. E eu acompanhei muito de perto o trabalho do Bolívar, um cara extremamente trabalhador, se cuidava, fazia as artes dele, mas era muito concentrado no que ele tinha que fazer no Sim, trabalho. responsabilidade. Responsabilidade total. Cara, e aí deu no que deu, né? Aproveitou as oportunidades, foi um cara que foi muito longe aí, fez uma baita de uma história no Inter. É muito legal. E ele era ponteiro direito, cara, Eu não sabia? sabia dessa, eu não sabia. Um abraço também, cara, o irmão dele é um cara sensacional. O Marcel, o Paulista. Marcel. O Paulista eu acho que é 77. E assim, eu convivi mais com o Paulista, com o Marcel, do que... Até que o Paulista e o Marcel também, a gente era mais de quebrar, né? E o Bolívar, o Fábio, né? Era mais né? E também, cara, e o zagueiro bom da família não era o Bolívar. Era o Marcel. Era o Marcel. O Fábio jogava de ponteiro direito, atacante. Cara, bem rapidinho, tu falou do velho Bolívar. Tem um time no interior lá de Santa Cruz, o Boa Vista. Era a seleção lá da época lá. Do seu Hélio Bueno, lá, falecido. Acho que o filho dele, Fernando, um abraço também. Cara, uma vez, eu era molequinho, assim, entrei no segundo tempo num jogo do Boa Vista. E sabe o que é isso, Israel? Esses caras... Porque a gente não olhava campeonato inglês. Uhum. Você já tá pensando... Cara, não tinha televisão. Sim. Era rádio gaúcha, escutar no radinho, ver os lances, né? Não tinha essa... Então esses caras do interior, que jogaram profissional e depois iam jogar várzea no amador, Era o... cara... E daí eu me lembro de uma linha de zaga, era o Gilmar Xuxa, um alemão gigante do Guarani de Venâncio. Israel, ele parecia aqueles... Um gladiador, cara. Os caras muito grandes. Um viking, assim. E daí era o Bolívar, o pai do Fábio, né? Cara, ele é assustador no campo. Ele já tá final de... Só que ele foi zagueiro de Olimpíadas. Sim. Cara, e ele não ria, aquele cabelo meio... Cara, era assustador, cara, assustador. E daí tinha o Chicão de Venâncio. Só que o cara também tinha o vovô. Esses caras quase tudo 50 anos, assim, Israel. Mas fisicamente, cara... E quando eles encostavam no cara, toda vez machucava. Cara, na segunda-feira parecia que tinha passado um trator por cima do cara. Só que eram assim, eram os ídolos, cara. Era um troço incrível, assim. E o Fábio conviveu com essa gente também, né? Então o Fábio também aprendeu. Ele sempre foi inteligente, né? Com certeza, né? Só de observar tu aprende muita coisa. E ele jogou aqui no Joinville, né? Sim, 2002. Uhum. Tu é 2010, né? Ele foi 2002, acho que antes de ir pro Inter, né? Isso isso mesmo. Isso. Jogou de lateral direito ainda na época. Então, cara, um abraço pro Fábio lá, pro seu Bolívar, pra toda a família. São orgulho lá da nossa cidade, Santa Cruz do Sul. E Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Marcel, Paulista lá também. Verdade. Cara, tu falaste de treinador. Tudo que passou, né? E vamos pro lado bom, né? Uhum. Quem disse, cara, esse cara eu aprendi muito, muito, muito. Puxa vida. Comportamental, eu tive- tático, é, quem assim... Eu tive muitos
muitos bons treinadores, principalmente na base, sabe? Acho que ali foi um momento crucial pro jogador, é a base, né? Ali é onde tu vai, o nome já diz, né? Vai te dar um alicerce, vai te dar uma base forte. Cara, por incrível que pareça, assim, o Julinho Camargo, né? Um cara que foi um grande treinador. O Baxigo, isso, o Julinho ele Camargo. chegou a treinar profissional um período ali. Treinou um bom Ele tempo. era tão bom na base que ele chegou a receber a oportunidade. Isso é uma outra mesmo, pergunta que eu vou te fazer trabalhou depois. Trabalhou no Grêmio muitos anos, eu estava falando para o Israel ontem, trabalhou 9 anos no Grêmio, revelou muitos jogadores. Claro, o sucesso da base do Grêmio, né? Ele trabalhou muito tempo no Inter também, agora ele estava lá, acabou saindo do clube agora. O Julinho era um salonista, né? Veio do futsal, então um cara muito estratégico, muito detalhista para os aspectos técnicos, assim. E um cara sensacional, cara. Agora ele foi um mentor para mim. Porque eu estava voltando para o clube como treinador e peguei ele como coordenador metodológico. Pô, que legal. Então eu estava sempre na sala dele, Israel. Pegava o quadrinho e dizia, ô Julinho, me ensina aqui, cara, me ensina tudo que tu sabe, cara. Né? Porque assim, muitos anos de bola, claro, né? Claro. Um cara muito experiente. E depois o Lisca, cara, na base. O Lisca doido. Cara, que treinador, cara. Que treinador. Energia, muita energia. É muito parecido com o Muricy, me lembro muito do Muricy. O Muricy era assim, aqui é trabalho. A frase dele é aquilo ali mesmo. Então, entrar pra dentro do campo, cara, tu saía do treino, assim, parecia que tu teve uma aula de futebol. Tu saía aprendendo muito. Tu dizia, agora eu entendi por que disso, por que daquilo, por que eu tenho que ficar aqui e não lá, por que eu tenho que trabalhar em 1, 2 toques e não em 3. Uma coisa de louco, assim, sabe? E aí, no profissional, o Abel Braga e o Muricy, cara, que foi os, assim... Trabalhei com o Tite também, mas o Tite mais uma questão tático, mais psicológico, assim. Meio que a gente vê nas entrevistas do Tite mesmo. Mas agora o Abel, um paizão. Aí vem muito de encontro ao que eu penso hoje, né? Da paternidade, um cara que te abraça. O Tite era meio distante, né? Mas o Abel era um cara mais próximo. Tem aquela cena agora com a Aguirre, né? É aquilo ali. O Aguirre errou no jogo do Santos. É aquilo. O Abel no vestiário, no pós-jogo. Tem um titular só no time. É esse rapaz aqui. Que teve a coragem, mas... É isso aí. O Abel era mestre nisso. O Muricy, um cara de trabalho, às vezes um pouco mais fechado, assim, mas um cara que me fez crescer muito, que acreditou, que era um cara que chegava e a gente disse, tu vai jogar, Ivan, tu vai jogar, confia, tu vai jogar, pode confiar. E aí ele te trazia uma convicção, assim, sabe? Sim. Então se tu tá falando que eu vou jogar, então eu vou jogar. E aí tu já comprava aquilo ali e já te transformava num gladiador dentro do campo, né? Ele foi o cara que me ensinou a marcar, que eu tinha dificuldade de marcação. Ele falou, tu ainda não é titular absoluto porque não marca. Eu vou te ensinar, mas tu vai ter que fazer um sacrifício, porque vai cansar, vai doer, tu vai querer sair do jogo porque tu tá com as pernas inchadas, mas tu vai ter que superar isso aí. Tu tá disposto? Falei, tô, então vambora. E aí foi o meu melhor momento no Inter, foi com o Muricy. 2004. Sim. Isso aí, um cara que tem um carinho imenso por ele, pelo Abel a mesma coisa. Foram assim os melhores, assim, eu tive muitos treinadores bons, mas os que mais me marcaram foram esses dois aí no profissional. Bom, agora esse trecho assim é um pouquinho para nós colorados, né? Tu trabalhou, né? E tu conviveu com Fernandão, toda essa geração campeão do mundo em 2006, tu teve contato, né? Com esse início ali, né? Foi assim, ó. Ali talvez tenha sido um dos maiores erros que eu cometi, cara. Eu tava... Em 2005 eu tive um problema de pubis, né? Passei por uma cirurgia. Eu já tinha um problema crônico que veio desde os 17 anos. Então, desde ali eu já... Volta e meia eu ia pro departamento médico, com dor no pubis e tal. E lá em início de 2005 estourou. Aí eu fiz uma cirurgia, foi uma cirurgia bem complicada. Eu perdi o ano inteiro. E voltei no início de 2006. E comecei bem e tal. Aí na época já tava o Jorge Wagner, já tava o Rubens Cardoso. Sim. Né? No meu caso, que era lateral, tinha esses dois caras que eram muito bons. E ainda tinha o Alex, que às vezes quebrava um galho na lateral. Sim, jogava de ala lá. Filho da mãe. Pô, Alex, fica no meio, cara. Falei, não, tem que jogar, tem que estar no bolo. Então eu faço as duas. E aí eu fui inscrito na Libertadores. Tava inscrito, jogava às vezes o Brasileiro, Libertadores eu não jogava, ia pro banco. Teve um jogo, vai te lembrar, LDU e Inter, lá em Quito. Nós perdemos, se não me engano, 2-1. O Jorge Wagner fez um gol nosso lá. Eu tava no banco nesse jogo. Quando a gente voltou, teve a parada da Copa do Mundo. E aí a gente foi fazer uma intertemporada no Costão do Santinho. Nesse período, o Kleber Xavier e o Tite estavam no Palmeiras. O Tite treinador e o Kleber Xavier auxiliar dele.
E o Tite já tinha trabalhado contigo no Inter. Não, nós não Ainda tínhamos não. trabalhado junto ainda. Eu tinha feito uma vez um jogo contra o Tite estava no Corinthians, eu destruí com o jogo no Sim. Beira-Rio. Fiz gol, dei passe pra gol, foi Chamou a 3-0. atenção dele. Chamou a atenção. Aí ele ligou e disse, meu, tô vendo que tu não tá jogando aí e eu vou te usar aqui no Palmeiras. Tu vai ser meu titular, eu quero que tu venha pra cá e tal. Vou passar pra diretoria, os caras vão negociar tudo contigo aí com o teu empresário e tal. Eu falei, não, beleza. E eu tô naquela ideia, né, Israel? Pô, quero jogar, cara. E é o Palmeiras, Quero né, cara? jogar, não tô jogando no Inter e tal. Mas, e aí, eu juro pra ti, cara, passou na minha cabeça assim, ó. Isso eu conto hoje, né? Mas tu vê como a gente toma a decisão errada quando... eu não tinha uma... Eu tenho certeza que se eu tivesse caminhando com Deus, meu, eu ia ajoelhar, eu ia orar. Eu não tava com paz quando eu tomei a decisão, eu me lembro direitinho, eu tava com muita dúvida. Tava incomodado. Tava incomodado. Eu saí no orgulho, sabe quando tu sai assim, vou sair porque eles vão ver. Vou sair, não tão valor. Exatamente. Eu saí assim, por vaidade. E aí eu me lembro direitinho, o Ivan, fui pegar minhas coisas no vestiário, né? Pegar minha chuteira e tal, cada um tem a sua cestinha, né? Fui pegar minha chuteira, minhas caneleiras, minhas coisas estavam lá. Quando eu tô saindo do vestiário, o Fernando Carvalho tava sempre ali pelo vestiário com a gente, era presidente já. Ele disse assim, senta aí, Chiquinho. Aí eu sentei e falei, cara, fica aí, meu. Não vai, cara. Fernando Carvalho te deu essa... Disse assim, não vai, cara. Tenha paciência, meu. Daqui a pouco tu vai jogar, tu tá voltando de uma lesão muito séria e tal. Vai com calma, as coisas vão acontecer. Fica, não te precipita, Chiquinho. E eu falei assim, não, Fernando, já tomei minha decisão, eu vou ir, eu preciso jogar. E fui, cara. Um mês depois, Inter campeão da Libertadores. Sim. Depois campeão do mundo. Eu queria cortar meus pulsos lá em São Paulo, cara. Eu falei, meu, o que eu fiz? E as coisas não aconteceram em São Paulo? Não aconteceram. Cheguei lá, o clima era horrível. Tinha grandes jogadores, Edmundo, Juninho Paulista, o Marcão goleiro, mas era um grupo rachado, sabe? Era Sim. Uma pressão, a torcida assim, uma coisa insana, sabe? Uma coisa surreal. E aquele grupo do Inter tava redondinho. Tava. E ali era a minha casa, né, Ivan? Ah, tem isso. Tu vai pra um lugar diferente, tu tem que começar tudo zero nos lugares diferentes, né? Eu nunca... olha que loucura, cara. A minha estreia pelo Palmeiras foi contra o Inter no Beira-Rio. Cara, eu nunca fiquei tão nervoso num jogo. E passar na minha cabeça assim, meu, eu não posso trocar pros vermelhos. Eu tenho que tocar pros verdes. Te juro, cara. Quando eu comecei no banco esse jogo, aí o Tite me chamou, vem. Aí umas coisas, psicologia do Tite, né, cara? Ele fez eu virar pra torcida, assim, olha aqui. Olha esses aí que te aplaudiu, agora estão tudo te xingando, ó. Entra lá e mostra pra eles. Tava tão nervoso, foi pior ainda. Eu entrei e falei, tem que tocar a bola pros verdes, não posso tocar pros verdes. Eu nunca tinha jogado em outro time, cara. Né? Mas o que eu levo, assim, pra minha vida disso, né? Hoje, momentos que eu tenho que tomar decisões, que às vezes eu acho que a coisa tá ruim, eu me lembro disso. Eu falei, não, cara, paciência, não é o momento de sair daqui, vou orar. Deus, Lâmpada se for pra teus sair pés. daqui, por favor, me mostra, me tira, dá um sinal. Porque se o senhor não mostrar nada, eu vou ficar aqui. Não vou sair. E surgiu algumas situações agora, nesse momento que eu estou no Inter ali, de sair, de ir para clube profissional, começar a carreira profissional. E às vezes tu vai nessa vaidade, eu quero trabalhar no profissional, mas sabe que é o tempo de Deus? Vai ganhar mais. Mas nem sempre o ganhar mais é de Deus, cara. Né? Nem sempre é a vontade dele. Eu preciso entender para onde que ele vai me levar, se é uma aventura minha ou se é um propósito de Deus, pode ser até para ganhar menos. Tanto é que eu ia começar minha carreira, Ivan, no Garibaldi, como profissional, de treinador, na 3ª divisão do Campeonato Gaúcho. Eu cheguei no Garibaldi, fiquei 20 dias lá, Israel. Nem sei se tu sabe disso. Eu lembro que você assinando no Instagram, lá, isso aí. Virou treinador. É isso Passou aí. uns dias eu vi você no Inter. É isso aí. Aí o pessoal do Inter me ligou. Saiu na 0 hora, né? Aí os caras me ligaram, a gente tá querendo um ex-atleta aqui, né? Um perfil de alguém que tá estudando. E eu tava estudando, né? E aí o Instagram, ele é bom por isso, né, cara? Isso tu vai divulgando ali as coisas que tu tá fazendo. Tu pode proclamar o evangelho, tu pode fazer um monte de coisa. Se tu usar pra coisa boa, ele é bom. E eu acho que os caras começaram a ver as coisas e me chamaram, viram que eu tava estudando e tal. E aí eu ia ganhar muito mais no Garibaldi, cara. Quando eu fui fazer essa entrevista que eu te falei, eu não perguntei quanto que eu ia ganhar no Inter. Eu cheguei em casa e falei pra Juju, que é minha esposa, que tu conheceu ela ontem lá. Falei, Ju, ela assim, o que deu lá na entrevista, Ju?
eu fui contratado e tal, tô tão feliz, vou voltar pro clube que eu comecei, na categoria é essa e tal. E aí, claro, uma preocupação da mulher, né? Ela disse assim, tá, e quanto é que tu vai ganhar? Eu falei, nem perguntei. Que legal. Como é que tu não perguntou quanto é que tu vai ganhar? Eu falei, Ju, tava tão feliz que eu nem me preocupei com isso. E foi assim, cara, sabe? E aí eu comecei porque foi uma escolha de acordo com a vontade de Deus. Né? Não tava pelo dinheiro, eu tava pelo propósito. E, cara, hoje eu tenho me movido sempre assim, sabe, Ivan? E quando alguém vem me perguntar, acho que mais lá eu vou ganhar mais, eu já fico assim, ora, pergunta pra Deus, não vai só pelo dinheiro, Porque quando eu fui pro Palmeiras, eu fui também pelo dinheiro, cara, e eu fui muito infeliz. Sim. Não valeu a pena. Não que o dinheiro não vai te... Claro. Mas, cara, será que é o que Deus quer agora? É isso aí. Será que é? Não olha só pra isso, não olha só pra proposta, coloca diante de Deus. Cara, de aconselhamento, né? A gente escuta muitas histórias, né? Nós que somos fanáticos pelos nossos times, né? Fernandão era diferente mesmo, cara. Como pessoa, como atleta, né? Os números, mas como pessoa era diferente mesmo. Sensacional. Sensacional. Se pudesse definir uma palavra, é essa. Cara humano pra caramba, sempre preocupado em ajudar todo mundo. Ele me ajudou a ir pro Goiás, porque ele era um ídolo lá do Goiás, né? E na época o presidente do Goiás tinha muito questionamento. Mas o Chiquinho já fez uma cirurgia, o Chiquinho já passou por um problema lá atrás. E era uma coisa que travou um pouco a minha carreira. Sim. Né? Tanto é que cada clube que eu ia, depois do Inter, eu tinha que assinar um termo me responsabilizando pelo problema do cérebro. Sim. Se me desse alguma complicação, eu era responsável. Sempre tinha um asterisco. Exatamente, sempre tinha um asterisco. E aí eu assinava, já estava curado, né? Mas o Fernandão, um cara, fora de série. Família, um cara que sabia muito se portar em relação à diretoria. Né? Um cara que compartilhava a experiência dele com os outros, não era um cara que ficava só pra ele. Sim. Era um cara que quando ele via que tu tava fazendo alguma coisa errada, ele te chamava no canto e disse, eu acho que, cuida isso. Poxa, quem não faz isso, de repente os caras vão ver com maus olhos e tal. Então era um cara que tava sempre de olho em tudo, sabe? Era um líder mesmo. Nato, era um líder mesmo. Era um Chegou a líder trabalhar mesmo. com o Enzo, com o piá dele? Trabalhei. Foi muito legal. Cara, que experiência, porque eu trabalhei com o pai, joguei com o pai. E depois trabalhei com o Enzo. E aí um dia eu tava... eu gosto muito de participar do treino, assim. Hoje o Israel vai ver bastante isso ali. E no final do treino eu chamava o Enzo, vai lá que eu vou fazer uns cruzamentos pra te cabecear, Cara, ele era igual... Um dia eu olhei assim, eu falei, igual o pai dele, O gesto de cabeceio, sabe? O jeito de caminhar. Uma pena o Inter não ter tido um pouquinho mais de paciência e daqui a pouco deixar ele fazer um período ali no profissional, sabe? Mas eu acho que isso vai se desenhar pra frente, porque ele tá se destacando nos clubes que ele tá indo. Acho que ele tá no Vila Nova agora, se não me engano. Ele tá indo bem. E eu até ouvi já, eu acho que o Abel falou numa entrevista, tinham pensado em trazer o Enzo. E ele joga de volante hoje, joga de camisa 8 hoje, né? Mas um guri sensacional, cara. Bom, a base era boa, né? Retrocedendo agora, Chiquinho, tu viveu lá essa loucura que é Inter, Grêmio, o que representa essas equipes lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, os benefícios que esse tem, né, de mulheres, night, celebridade, né? Tu é o pessoal que joga no Inter e no Grêmio são os globais lá da região, né? Exatamente. Cara, que momento, o que falaste várias vezes que tu não tava com Deus como tinha que estar. Quando aconteceu? Quando é que essa chave caiu, cara? Eu tava no fundo do poço já, Ivan, da minha carreira, do meu casamento. Eu não sabia quem eu era. Né? Eu te digo isso hoje porque quando eu conheci Cristo, eu conhecer minha verdadeira identidade, né? Mas antes eu não sabia quem eu era, então quando tu não sabe quem tu é, tu fica procurando um monte de coisa para tentar te encontrar. Né? E isso aconteceu em 2012. Eu tinha saído do Vitória da Bahia. Eu tinha jogado um jogo pelo Vitória da Bahia em 6 meses. Lembrando, em 2010 você estava depressivo aqui em Joinville, né? Tava. E 2012 ainda com... E aí eu vim com todo esse histórico aí dessa dificuldade, tudo, e aí ficava oscilando, né? Porque uma hora eu melhorava, outra hora eu já caía num buraquinho de novo ali, já ficava meio mal de cabeça e tal. Já tá acima de 30 também. Isso. E aí, 2012, eu chego no Paulista de Jundiaí,
E aí vem a importância, cara, da gente proclamar, a gente abrir a boca, né? Me lembro direitinho, Israel. Tô no vestiário do Paulista Jundiaí, meu primeiro dia de treino, dei só uma corrida na volta do campo, e aí tinha 2 caras terminando de tomar banho ali, se arrumar e tal no vestiário, o Vanderlei e o Cassiano. Um pentecostal, um baita de um morenão, assim, tipo o Bolivão, assim. Era um zagueiro também, o outro um alemãozinho, presbiteriano. Os dois lados. Tá lá, os dois estão fazendo a reunião dos atletas de Cristo no alojamento. E eu cheguei, e eles assim, ô Chiquinho, e aí, meu, pô, tu vai nos ajudar pra caramba aqui, meu, a gente lembra de ti jogando e tal. Esse Vanderlei tinha jogado no Caxias, então, meu, me lembro de ti jogar no Inter lá, meu, pá, tu vai nos ajudar pra caramba esse ano aqui, cara, e tal. Tu já via que os caras tinham um negócio diferente, sabe, pra te receber e tal. Sim. E disse, meu, nós estamos estudando a Bíblia aí toda quinta-feira, eu acho que era, não me lembro que dia que era. Tu quer participar com a gente? Cara, eu nunca tinha ido numa igreja ou lido a Bíblia. Eu costumo falar que a Bíblia na minha casa ficava aberta no Salmo 91. Quando dava tempestade, tinha algum temporal, a gente dava uma lida no Salmo 91, né? O bicho pegava, né? Era desespero, né? Foi isso que eu aprendi de pequeno com meus pais, né? E aí, Tu era católico? Não praticante, né? Mas era católico. Uhum. E aí, comecei a ir nessa reunião com esses caras. E aí começou a me cair um monte de ficha, cara. Porque eles liam a Bíblia e davam uma explicada. Liam a Bíblia e davam uma explicada. Eu comecei a pegar confiança neles e comecei a perguntar. Meu, mas por que disso? Por que daquilo? Sabe? Aquele cara cheio de curiosidade. Mas por que Deus me ama tanto, meu? Mas Deus vai me perdoar de tudo que eu fiz. Só Chiquinho, Deus tem uma vida nova pra ti, meu. Tem uma nova história. Quando eles falaram nova história, eu falei, meu, eu preciso de uma nova história, porque essa minha não tá legal, não sou feliz, tô botando meu casamento fora, tô me atrapalhando, não tô desfrutando do... Meu filho, o Francisco, tinha 3 anos, eu não conseguia desfrutar daquilo ali direito, sabe? Meu celular sempre no meu bolso, sempre no silencioso, uma vida prisioneira, de mentira. E aí eu comecei a estudar, nisso a Juliana ainda não tá lá em Jundiaí. Eu tinha recém ido, né? Então tu vai até tu arrumar apartamento, aquelas coisas. Estrutura primeiro para receber. A esposa ficava. E eu comecei ali a ser transformado, cara. Aí um dia... E eles tinham falado, né? Se alguém quiser aceitar Cristo aqui, a gente faz né? É só falar, a gente pode explicar melhor pra vocês e tal. E um dia desse eu tô deitado assim, cara, e eu comecei a sentir um negócio forte, assim, e nós tava num quarto, assim, do tamanho dessa sala aqui, né? No alojamento do Paulista. Tava no alojamento. Com 30 e poucos anos eu tava no alojamento de novo. Olha que loucura. Porque às vezes para um jogador é uma coisa assim, meu, não vou morar em alojamento. Quero ficar num hotel. Pô, já sou um jogador de nome, né? Mas tava tão bom ali, que aquilo ali me segurou, cara. Eu senti uma presença diferente naquele lugar. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, meu. Tá bom aqui. Tava agradável ali. Tava agradável. Eu queria estar ali perto dos caras. E um dia de noite eu tô deitado aqui, algo me incomodando, meu. Me incomodando. Mas uma coisa boa, sabe? E os dois dormindo já. Aí eu fui lá, ô Cassiano, ô Vanderlei. Eu quero aceitar Cristo, meu. Como é que faço? O que eu tenho que fazer? Aí eles acordaram assim, dando uma risada já, né? Os caras já dormindo. Sim, os caras dormindo. Aí eles e tu não conseguia dormir? Eu não conseguia dormir. Eu falei, meu, eu quero ter essa vida nova aí, meu. Eu quero essa transformação, eu quero que Deus mude meu casamento, que mude a minha história, que restaure minha carreira. E tudo eles tinham falado, né? Meu, Deus pode fazer tudo da tua vida, Chiquinho, pode mudar tudo, né? Através de Jesus, cara, Jesus morreu por ti, cara, pra perdoar teus pecados e tal. E aí aquilo começou a entrar, eu falei, meu, eu quero. Aí eles me chamaram num canto ali, a gente fez uma oração de entrega, beleza, logo, aí liguei pra Ju no outro dia, Ju, tu nem sabe o que tá acontecendo aqui. E ela me conta depois que na cabeça dela, assim, deve estar aprontando um monte lá sozinho, né? Tá mentindo que tá demorando para arrumar apartamento, deve ser mentira, e não era. Sim. Eu tava mesmo ali nesse momento maravilhoso. E aí eu disse assim, tu nem sabe, Ju, eu tô lendo a Bíblia, aqui os me ensinaram, eu entreguei minha vida para Cristo, Ju. E ela assim, mas isso aí é dos crentes? Eu falei, é dos crentes, Ju. É dos crentes. Nós vamos ser crente agora, nós vamos com Jesus Cristo, ele vai mudar a nossa história e tal. E a Ju acreditou. E quando ela ela comprou a ideia. Cara, o maior testemunho é o dela, Ivan. Não é o meu, cara. Ela me perdoou de tanta coisa, cara. Isso que eu ia te perguntar, cara. Tu fala com carinho e uma admiração a importância dessa mulher ter ficado no teu lado. É aquilo que a gente falou antes. Tira ela desse contexto. O Chiquinho hoje estaria onde está? Com certeza que não. Com certeza que não. Eu falo pela Ju,
tu tem que abrir a tua boca. Porque, cara, o que tu fez, o perdão é algo muito difícil. Hoje em dia, eu tava conversando, hoje em dia as mulheres se separam por qualquer coisinha, sabe? Ou o marido desiste por qualquer coisa. Ah, não, o casamento não vai dar. É muito fácil tu pegar e dizer, não. Meu, ela lutou pelo casamento, sabe? Lutou por Ela ti. passou por cima da dor. Porque eu imagino só, cara, não foi pouca coisa que eu fiz, Ivan. Não foi pouca coisa, cara. Uhum. Sabe? E ela sabia, né? Eu tinha um problema com pornografia, eu era viciado desde os 11 anos. E depois a questão do adultério no casamento, né? E muita coisa ela descobriu. E, cara, o perdão, assim, da forma que foi, de tudo que ela superou, de passar por cima, às vezes, de o que as pessoas vão falar. Todo mundo sabe que o Chiquinho era um baita, não sei vergonha, mas ela perdoou, meu, e Deus restaurou tudo. Deus restaurou tudo. E Deus é tão poderoso, cara, que eu falo assim, as pessoas podem acreditar ou não, cara, eu nunca mais tive desejo de trair minha esposa, cara. Nunca mais. E parece que cada dia, assim, eu amo mais ela. Eu falo pra ela às vezes, ai, amor, para. Eu falei, cara, mas eu não sei, cara, o que eu vou fazer? Eu te amo cada dia mais, eu te acho cada dia mais bonita. Eu comecei a entender, assim, como Deus tinha me abençoado através dela na minha vida, sabe? E eu aprendi a valorizar aquilo, né? Ser grato a Deus, valorizar ela, cuidar mais dela do jeito que ela realmente merece ser cuidada. E é isso. Eu falo pra ela, falei, Baju, tu é abençoada também, né? Porque Deus, ó, mudou tanta coisa aqui que... Olha, cara, é outra vida, Ivan. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Sim. E eu, de coração, assim, espero que as pessoas que estiverem vendo esse podcast, né? Que, cara, conheçam, cara. Se permitam a conhecer Cristo, depois vocês fazem a escolha de vocês. Mas se permitam a conhecer Cristo, quanto Ele ama a vida de vocês. Se deem a oportunidade. Se deem a oportunidade, né? Eu tinha muito preconceito em relação à igreja, né? Porque eu contei pro pastor Israel isso aí, eu via lá antigamente, né? Eu via na TV, né? Os caras botavam a mão na cabeça das pessoas, manifestavam aquele demônio. Sim. Eu falei, meu, se eu botar o pé dentro de uma igreja, não precisa nem ninguém botar a mão na minha cabeça, vai manifestar um monte de coisa ali. Eu não ia, cara, não ia. Fugia, Eu falei, não, mas não vou, não quero aquela loucurada lá. Eu falei, não, tô fora. Mas aí quando eu fui, meu, era totalmente diferente, sabe? Eu senti uma paz, meu. Eu me senti amado, sabe? As pessoas me acolheram, né? As pessoas me deram uma direção, tiveram paciência comigo. Cara, eu tinha um irmão, esse Vanderlei, que tudo é um processo, né, meu? Mas eu ainda, a boca muito suja, né? Logo que eu me converti, daí o Vanderlei tava sempre perto de mim, né? Assim, ô irmão Chiquinho, cuidado, a boca fala do que o coração tá cheio, irmão. Ele falava assim, né? E eu ia cuidando, aí chegou um tempo que eu parei, cara, não falava mais palavrão, virou uma coisa natural. Espírito Santo trabalhando. Uma linguagem, sabe? E aí tu começa a ser transformado assim, e eu também acreditei muito que isso aconteceria, sabe? Eu realmente assim, Deus, faz a obra. Faz o que o senhor tiver que fazer. E aí vem de encontro lá, daí o vaso quebrado, né? Cara, foi um processo que às vezes ele é um pouco doloroso, mas ele é necessário, né? Por mais que ele seja um pouco, não é doloroso talvez a palavra, né? Mas é um processo que tu vai ter que te despedir de algumas coisas, né? Ou tu vai permitir que Deus tire isso de ti. Eu falo, Senhor, tira essas coisas de mim, tira a vaidade, tira o orgulho, tira a soberba. Pai, não quero mais mentir. Me ajuda, não quero mais mentir. Sabe? Eu sei que quando eu minto, quem está comigo é o inimigo, não é o Senhor. E assim foi indo. É outra parte importante, né? Como é que foi a relação dos teus pais? Tu tem irmãos? Tem. Essa família, essa base que também, junto com a esposa, a família nova que a gente fala, a tua relação com teus pais, mãe, a preocupação, os irmãos, isso também mudou? Essa tua transformação, eles também perceberam? Mas assim, no início foram relutantes. Foram bem relutantes. O que tu tá fazendo? Tá indo pra igreja, agora tu vai ser crente. Eu falei, não, é diferente do que a gente via, do que vocês pensavam e tal. E no início também eu fui mal, no início com eles, assim, porque eu queria botar a Bíblia na cabeça deles, né, meu? A gente falou isso no PGM quinta-feira, né, essa questão. Eu falei, vocês têm que viver isso que eu tô vivendo. Eu tava enlouquecido, né, cara? Eu queria pregar, forçar as pessoas, vêm, tem que vir, senão tu vai pro inferno. Eu tava bem louco, né, Ivan? Mas aí eu comecei a entender, através desses amigos, assim, Chiquinho, só tem que amar eles, cara.
Ama eles vão ver a transformação na tua vida, não força nada. Para de ir pra casa do teu pai comer churrasco e sai de lá brigado com eles, cara. Por causa da Bíblia, que tu quer, não fala nada. Ah, chegou a ter isso? Chegou. Ah, batia a boca, né? Só quer falar de igreja, só quer falar de Jesus, não sei o que lá. Aham. E aí eu liguei pra esse meu amigo, eu falei, ô Cassiano, pô, cara, tá, não sei o que eu faço, Cassiano. Vou falar de Jesus pra eles, eles brigam comigo e tal. Eu falei, meu, ama eles, cara. Chico, eu passei por isso, ele disse. Ama eles, que Deus vai fazer a obra, meu, não é tu que faz. É o Espírito Santo que vai tocar no coração. Só ama teu pai e tua mãe, cara. E aí eu comecei a fazer isso. E claro, joelho no chão, dizendo, Senhor, fala com eles, pai. Que eles venham também, que eles venham te conhecer e tal. E aí um dia eu me lembro, eu convidei meu pai. Pai, vai ter uma oração no monte, depois vai ter um sopão e tal. Era meia-noite, né, a oração. Mas nem imaginei que iam ir, né, cara? Mas eu sempre convidava e eu comecei a fazer isso que o meu amigo disse. Meu, ama teus pais, meu, cuida deles. O ambiente tem que ser bom quando tu estiver com eles, entendeu? Não te preocupe em pregar pra eles, Chico. Não vai faz, pro atrito. Não faz isso. E aí, quando vê, cara, meia-noite, aparece meu pai lá no monte. Ele e minha mãe. Que legal. Pá, e aí começou um processo. Aí logo em seguida minha mãe se batizou, minha irmã se batizou, meu pai se batizou. E aí veio todo mundo, cara. E hoje tá todo mundo assim, claro, foi um processo, levou um tempo, Sim. né? Mas Deus faz. Deus faz. Mas no início foi difícil. Foi difícil. Cara, a gente vai... acho que já passou. Já deu 1 hora, Luca? Deu, né? Passa tão rápido e eu sei que também vocês têm compromisso logo à tarde. O pastor Israel sabe do carinho, do respeito, né? Eu também tenho aprendido muito com o pastor Carlos, pastor Israel aqui na Luterana, em Piraberaba. E sou muito mais feliz. O fardo é muito mais leve com os ensinamentos dele, o que Deus também tem feito na minha vida, sabe? Principalmente em família. Então, a gente às vezes não fala, né, pastor? Mas deixar bem claro assim, a importância de vocês. E não é só na minha família, eu vejo que numa comunidade toda aqui que vocês fazem um trabalho incrível. Chiquinho, te parabenizar pela tua história, né, como atleta, mas eu até tô com a camisa do Inter ali, até vinha conversando com a minha filha. Vou botar a camisa do Inter ou a de Jesus Cristo? E a gente conversando, cara, a tua história no Inter é linda, aquele gol no Grenal, depois tu domina e dá tu entra no segundo pau e acho que fez o 2-0 lá. Tua história no esporte é linda, mas o que tu vem construindo, a maneira que o Israel fala de você, dá pra ver e o Israel é gremista, né? Então que loucura isso, né? Não, e é de verdade, né? Quando o cara que é gremista fala assim com brilho no olho, é porque é de Deus, né? Então, as tuas conquistas que tu falou agora, da tua esposa, dos teus filhos, a relação com teus pais e o que tu tem feito, eu acho que esse vai ser... A bola vai ser um legado, mas esse é o teu maior legado, cara. Parabéns, cara. Obrigado. Show de bola. Muito obrigado, Val. Eu te agradeço muito, mais uma vez pelo convite, né? Por a gente ter esse papo aqui tão agradável, né? Entre irmãos. Parabéns pelas tuas assistentes ali, né, cara? Tu tá com uma equipe top, hein, meu? Graças a Deus. E o meu time hoje, cara, ele é Jesus Cristo, cara. Né? Ele é suficiente, depois que a gente conhece essa presença, tudo que a gente precisa é estar perto dele, né? Como eu disse, as outras coisas a gente vai fazer, a gente vai desenvolver muito bem, porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer sempre para o Senhor, né? Então, consequentemente, eu fazendo para Deus, eu vou agradar o Inter, eu vou agradar meus chefes lá, eu vou agradar os meus atletas, mas primeiro é para o Senhor, é os princípios e os valores que a gente tem que seguir. Não trabalho por vitórias, né? Não trabalho mesmo. Porque senão a gente fica naquela oscilação e eu tô feliz quando ganho e tô triste quando perco. 880. Né? Exatamente. Não, então o que a gente quer mesmo é ver as pessoas se desenvolvendo, ver os meninos se desenvolvendo, entendendo a vida, né? Entendendo que eles precisam caminhar com Deus, né? Que é importante, que é um processo, cada um tem seu tempo, mas o que a gente tem que fazer é não parar de plantar, continuar semeando. Né? Obrigado, tá, meu irmão? Que Deus abençoe teu podcast, que abençoe toda a tua vida, a tua família, tudo aquilo que tu for fazer, tudo aquilo que tu colocar a tua mão, que o Senhor possa estar sempre à frente abençoando. Gratidão. Pastor Israel, para encerrar. Então, queria agradecer, né? Só uma coisa que eu não consigo entender, que toda vez que eu falo que ia trazer o Chiquinho aqui,
todo mundo fala do gol do Chiquinho no Grenal, né? Tanta jogada bonita. Tem outros gols, né? Não, mas aquele que fez o gol no Grêmio, lá do é esse. A gente tava falando disso ontem. Cara, É mais valorizado. tem que ganhar a Grenal, não adianta. Fica na memória, Fica né? na memória, Nós não vamos fazer. tem. Para alguns de maneira boa, para outros não tão boa, né? Mas assim, quero agradecer, na verdade, para mim, esse momento de podcast está sendo um deleite, né? O pessoal vai assistir em casa, vai achar fantástico. E eu que estou assistindo aqui ao vivo, tá maravilhoso ouvir essas histórias. E o que eu queria, só para encerrar da minha parte, é convidar você, né? Está indo ao ar sábado à noite, né? Isso. Então amanhã, domingo, tem às os cultos, 9 né? e às 19 horas, o Chiquinho vai estar conosco no Luterano Piraberaba, falando mais da vida dele, falando mais de Deus, de tudo isso que ele trouxe aqui. Eu queria convidar você que está assistindo esse podcast para estar conosco amanhã, domingo, às 9 e 19 horas, aqui na Luterano Piraberaba, ouvindo mais do testemunho e mais daquilo que Deus pode e quer fazer na sua vida e também no testemunho que o Chiquinho vai estar trazendo. E você também que tem crianças, reforçando, de tarde às 14 e às 16 horas, 14 horas dos 8 aos 11, 16 horas dos 12 aos 15 anos, tragam lá seus filhos, vai ser um dia abençoado. Lá no Guarani. Ali na sua cidade de Guarani. Fechou? Obrigado. Fechou? Pessoal, coisa linda, né? Deus é maravilhoso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Chiquinho ter vindo aqui, o pastor tá no meu caminho, é a presença de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu, galera. Abraço.